terça-feira, terceira Feira parte, da Ladra. e é dia de saber consumir com a DECO. Ora, nem mais. Com a Rita Pinho Rodrigues, um grande aplauso para ela. Boa tarde e bem-vinda, Rita. E bem-vindos à terceira parte do Portugal Atenção. Ora bem, hoje vamos falar de uma coisa muito importante. Garantia de eletrodomésticos. Exatamente. Coisas que às vezes nós nem notamos. Olhamos, este é mais barato que aquele, vou antes levar. Mas a garantia faz toda a diferença, não é, Rita? Sim, e todos são obrigados a ter garantia. E, portanto, desde já, saber que todo o eletrodoméstico que é colocado à venda está obrigado a uma garantia de 2 anos. E isto é igual para todos. O facto de ser mais barato não significa que tenha que ter uma menor garantia. E, portanto, mesmo que por qualquer razão a garantia apresentada seja, em virtude de uma tradução, menor a 2 anos, por lei, essa garantia tem que ser de 2 anos e, portanto, o consumidor pode, durante 2 anos, acionar essa garantia. Sendo que tem que guardar a fatura. Sendo que tem que ter alguns cuidados, que é, quando compra, tem que ficar com o comprovativo da compra para poder, então, depois provar que adquiriu há menos de 2 anos e poder fazer a reclamação. O caso que trazemos hoje é precisamente de alguém que comprou uma máquina de lavar a roupa e a máquina começa logo a dar problemas. Desde só lavar com água e não colocar o detergente, até a certa altura ter ali umas velocidades estranhas. Enfim, eu diria que de alguma maneira é um filme de terror com a máquina de lavar a roupa. E o consumidor em causa reclama uma primeira vez e diz: olha, a minha máquina não está a funcionar corretamente e, portanto, por favor, procedam à reparação. A máquina é levada para ser reparada e também convém esclarecer que durante o período em que a máquina está a ser reparada, suspende a contagem da garantia, o que faz todo sentido, e o período de reparação não pode ser superior a 30 dias. O que, no caso de uma máquina de lavar a roupa, já é, de alguma maneira, a lei é geral para todos os eletrodomésticos, mas de alguma maneira já é algo que nos parece duvidoso, na medida que quem tem uma máquina de lavar a roupa é porque precisa dela. De qualquer das formas, isto aconteceu. A máquina foi para reparar, a máquina esteve lá a reparar, veio e continuou a ter problemas. Bom, é feita uma segunda troca e, a dada altura, o consumidor diz: eu não aceito mais troca nenhuma. E isto a lei estabelece que, de facto, é possível, ou seja, perante um problema de um eletrodoméstico, eu posso pedir a reparação ou a substituição. Com alguma razoabilidade. Parece mais do que razoável que, tendo havido 2 substituições e tendo continuado com o problema, a máquina continuando a não lavar corretamente, que seja substituído. E o consumidor pede isso mesmo e, enfim, começa a ter alguma resistência da parte da marca, recorre aos nossos serviços e o que acontece é que, à terceira, foi de vez e o consumidor fica com uma máquina nova. E fica com uma máquina nova... E a pergunta logo a seguir é: e a garantia? Bom, durante todo o tempo que a máquina esteve a reparar, suspende o prazo da garantia. E depois, quando é entregue essa máquina, essa própria máquina em si tem também uma garantia. E, portanto, guardando toda esta documentação, eu diria que este consumidor está devidamente acautelado e, portanto, não terá problemas, a não ser que tenha o azar de que a máquina volte a ter alguma avaria. A lei o que diz é: os bens são comprados e têm uma garantia mínima de 2 anos. Se calhar depois num outro programa faz sentido falarmos nos bens usados, porque aí pode haver algumas exceções. A garantia, o que é que interessa reter? Primeiro, garantia de 2 anos. Depois, detectado a avaria, detectado o problema, a primeira coisa é informar e reagir junto ou do comprador ou diretamente da marca. E há um prazo, 2 meses até o conhecimento do defeito. Prazo máximo de reparação, 30 dias. Prazo esse que suspende a contagem da garantia. E depois, garantia para todos. Desde a varinha à escova elétrica, ao grande eletrodoméstico, 2 anos de garantia. Rita, vamos fazer assim, vamos até à rua, perceber se as pessoas estão a par de tudo isso. Porque algo me diz que não estão. Não estão, não. Vamos ouvir. Algo me diz também que não estão. Sabe qual é o prazo de garantia dos seus eletrodomésticos? Em geral, alguns têm 2 anos, outros têm 5, é conforme. Não sei. Faz a mínima ideia, a duração da garantia? É até variarem? Não faço ideia. Acho que 2 anos habitualmente, não. Depende. Há uns que são 2 anos, outros que é 1 ano, outros são 5 anos. Os antigos não tinham prazo, agora os modernos têm, mas não estou a par disso. Já alguma vez teve algum problema com o equipamento, com o eletrodoméstico durante a garantia? Não. Durante a garantia, não? Não, infelizmente não. Já tive, mas foi posterior à garantia. Não só passado esse tempo.
só depois, infelizmente. Depois tive que pagar o arranjo. Já me avariou, por exemplo, uma placa vitrocerâmica, que depois não veio a ser reparada porque acharam que tinha sido mau uso, não sei exatamente porquê. Tive. O que é que aconteceu? Aconteceu que, quando fui à casa, eles resolveram o problema imediatamente. Tenho uma máquina que comprei aí há uns, digamos, 4 anos talvez. E eu fui quase, a passar pouco tempo da garantia, avariou. Alguns já. O que é que aconteceu? Requisitei a garantia e foi-me devolvido, ou então foi retificado o problema. Ora bem, nós tínhamos razão. Algo nos dizia que as pessoas não estavam a par. De facto, existe a ideia muitas vezes de associar a garantia ao preço e aquele argumento que foi baratinho. Como foi baratinho... Toca-te comprar outros. Os nossos estudos, os estudos que publicamos na revista e que testamos, os produtos que testamos, levam-nos a concluir que o preço não está diretamente relacionado com a qualidade e que, independentemente do preço, existe uma lei que tem que ser cumprida e, portanto, o eletrodoméstico, seja 5 cêntimos ou seja 50 euros, tem sempre uma garantia de 2 anos. Depois esta ideia de que pouco tempo depois da garantia avariou. Pois, mas isso realmente é um risco e a lei existe os 2 anos, e se não houve durante 2 anos qualquer tipo de intervenção, não há maneira de dar volta. O que acontece muitas vezes é que os consumidores vão deixando, há uma primeira reparação, há uma segunda reparação, e depois, passado um tempo da garantia, o aparelho avaria mesmo. E não tendo esta prova, não tendo este registro, é depois difícil de dizer, olha, tem direito a um aparelho novo. Às vezes o que acontece, e existem casos reais de que, perto do termo da garantia, do final da garantia, há uma avaria e o bem chega a ser substituído. Portanto, primeiro dizer às pessoas que vale a pena guardar toda esta documentação. O comprovativo da compra, cada vez que o eletrodoméstico é intervencionado, de alguma maneira ter este cuidado de ter esse registro bem guardado. E depois saber que durante 2 anos, quer o representante, quer o comerciante, quer a própria marca, está obrigada a dar garantia. E qualquer um destes 3 operadores, digamos assim, tem que responder perante o consumidor. Uma outra desculpa que é muitas vezes utilizada é, pois sabe, nós só vendemos. Pois. A marca é que... Não. A relação com o consumidor é uma relação direta junto ao comerciante, independentemente de nós sabermos que o comerciante depois vai junto da marca dizer... Mas acontece muitas vezes, Rita, quando as pessoas compram e querem fazer essa reclamação, vão junto à loja onde compraram e a loja diz que, desculpe, tem que ir ao representante. De acordo com a lei, a loja está obrigada a receber e a aceitar esse produto em garantia e depois, independentemente dos trabalhos todos que vai ter, de ter que mandar o produto para o representante, isso são relações comerciais que são alheias ao consumidor. E, portanto, dizer, se ele quiser ir diretamente junto do representante, vai ser mais rápido. Mas é a liberdade do consumidor. Se eu quiser ir junto do balcão onde adquiri, eu vou junto do balcão onde adquiri e eles vão ter que tratar do assunto. Para eles que o vender. Pois, claro. E isso significa, então, que o ideal é reclamar sempre, não é? Sim, desde logo no livro de reclamações, todos os estabelecimentos são obrigados a ter livro de reclamações e depois pode fazê-lo também diretamente junto à administração da loja ou junto do representante da marca. A entidade que fiscaliza, digamos assim, neste caso o livro de reclamações e este tipo de situações é a ASAI, que também pode ser envolvida quando não existe resposta da parte da loja, e depois a DECO está disponível para qualquer consumidor que procure os nossos serviços, fazermos a mediação e, à semelhança do caso que trouxemos aqui hoje, conseguirmos resolver e substituirmos, neste caso, esta máquina de lavar a roupa. Antes de voltarmos à rua, tenho aqui uma pergunta fofinha. Bem, já me preparei, ainda bem que estou sentada. Não, estás bem sentada. No caso dos eletrodomésticos que não são comprados em Portugal, mas dentro da Comunidade Europeia, qual é o tempo de garantia? Dentro da Comunidade Europeia, estes 2 anos decorre da transposição de uma diretiva, o que significa que também tem 2 anos de garantia. A dificuldade pode ser depois na reclamação. Claro. Existe, contudo, o Centro Europeu dos Direitos dos Consumidores, que funciona na Direção-Geral do Consumidor e que tem por missão fazer esta ponte com os outros Estados-membros. E, portanto, é também possível, nós, DECO, também fazemos esse tipo com as nossas congêneres, as outras associações dos outros países. Sempre que existe uma reclamação, imagino, de um bem comprado na Bélgica, nós fazemos a ponte com a Associação de Defesa do Consumidor Belga, que trata diretamente com a marca. 2 anos de garantia para todos dentro da União Europeia. Muito bem. Então vamos agora à rua, pode ser? Pode ser. Saber se as pessoas sabem onde reclamar. Mas agasalha-te porque está frio, fofinho.
sua opinião, acha que são sempre problemas difíceis de resolver? Eu acho que sim, acho que deveria haver uma maior fiscalização e uma maior interação para resolver estes pequenos problemas, porque às vezes não é tanto o valor económico, é a chatice que causam em resolver assuntos tão simples que não há vontade. Posso dizer que é sempre uma chatice e que as pessoas demoram muito tempo a rever os seus equipamentos, não é? Às vezes são, outras vezes não são. E às vezes não, porquê? Porque às vezes há complicações, há aqueles entraves que vêm hoje, vêm amanhã e estamos à espera e as coisas não funcionam como nós queríamos. Tendo o papel justificativo do pagamento e ir, portanto, ao estabelecimento onde adquiriu o equipamento e depois, portanto, conversar com eles e eles, portanto, digamos que entregam o equipamento para reparação. As pessoas foram diretamente mesmo, se calhar a casa onde compraram, praticamente, e não mexerem nos aparelhos, eu acho que resolvem. Agora, se houver mexidas externas à casa, eu acho que é muito mais complicado resolver. Sabe quais são os seus direitos no que diz respeito à reclamação? Não estou muito longe dessas questões. No último caso, os meus direitos é reclamar o advogado, não é? Tenho o direito a ser ressarcido, portanto, de um equipamento a se substituir, enquanto, digamos, o equipamento está a ser reparado. Muito bem. Portanto, é muito importante saber onde reclamar, não é, Rita? Sim, e é importante, acima de tudo, não esperar. Havia um consumidor que dizia, pois nunca mais resolve e ficamos à espera. Pois, de facto, muitas vezes, e aqui apelar a todos os consumidores, a inércia dos consumidores também é a culpa de não conseguir resolver os assuntos, que é, pois, tem um problema. E a fatura, Ninguém agora não vai sei da resolver. fatura, não sei o quê. Portanto, tem um problema, reclama e reclama por escrito. E reclama para a ASAR, reclama no livro de reclamações ou entra em contacto com a DECO. Tentamos resolver o assunto. De braços cruzados é que ninguém vai a casa resolver a situação. Isso não vai, já mexendo às vezes, sabe Deus. Ora bem, Rita, temos então a ASAI e o atendimento da DECO, não é? Sim, a ASAI é a entidade reguladora que fiscaliza e que recebe todas as cópias das reclamações que são colocadas pelos consumidores no livro de reclamações e, portanto, é ela que tem responsabilidade nesse sentido. A DECO, enquanto defesa do consumidor, ajuda todos os consumidores que procurarem os nossos serviços e fará a mediação e tentará resolver o assunto. Há um outro aspecto também que, às vezes, muito relacionado com os eletrodomésticos, tem a ver com as instruções em português. Quando dizia, comprou no estrangeiro. Muitas vezes cá em Portugal compram-se eletrodomésticos que não têm instruções em português. E isso também deve ser denunciado, porque a lei obriga a que haja as instruções em português e muitas vezes isso pode fazer com que aquele eletrodoméstico que não tem problema nenhum, com uma má utilização, se torne um produto perigoso. Se calhar posso ficar para um outro programa, trazer um caso concreto para que isto fique mais claro. Muito bem. E para quem quiser, nos entretantos destas semanas que não nos vemos, Rita, falar convosco? Acima de tudo, também pedir a quem nos ouve, a quem nos está a ver, que participe na rúbrica que nós lançamos através do Facebook, porque era muito importante trazer aqui não apenas os casos que a seleção, e isto, eu estou aqui a representar uma vasta equipa que seleciona e das respostas que dá e dos casos que consegue resolver, mas gostaríamos muito de trazer casos concretos de alguém que tenha dúvidas, que tenha um problema e que possamos aqui dizer, olha, se calhar até com a pessoa em direto, dizer, olha, faça assim, vamos resolver. Facebook da DECO. Facebook da DECO, rúbrica Saber Consumir. Muito bem. Muito bem, Rita, muito obrigado, Rita Pinho Rodrigues. Rita. E até para a semana. Até para a semana. Sempre à terça-feira. Sempre à terça-feira.